Para repercutirmos estes dados do IBGE sobre inflação, conversamos agora com Marcelo Bolzan, estrategista de investimentos e sócio da The Hill Capital. Seja sempre bem-vindo, Bolzan, à nossa programação. É um prazer tê-lo por aqui. Bom dia. Olá, Gabriel, muito bom dia. Prazer falar contigo aqui na CNN Money. Talvez um cenário melhor do que esperávamos alguns meses atrás, inflação, pelo menos a prévia, em 4,41%, e estamos dentro da banda de tolerância, Marcelo. Exato, Gabriel. Esse número foi uma aceleração em relação à inflação do mês passado para cá, 0,20 para 0,25 nesse mês. A nossa expectativa era uma inflação um pouco mais pressionada, em torno de 0,27. Então foi uma surpresa positiva aqui que nós vimos. Já era amplamente aguardado essa pressão maior em relação a transportes, principalmente em relação a passagens aéreas. Mas eu concordo que esse número, né, de 4,41 do IPCA 15 em 12 meses, ele gradualmente vem mostrando uma desaceleração. Então, aquela pressão inflacionária que nós vimos, né, no início e no meio do ano, gradualmente ela vem cedendo. E claro que isso é em função de uma taxa de juros extremamente elevada, Selic em 15%, então ela vem, né, trazendo ali a inflação de forma gradual, ainda, né, muito próximo do teto da meta, mas ela vem convergindo cada vez mais. Perfeito. Algo lhe incomoda neste dado de inflação, Marcelo, porque nos últimos nós tivemos adendos. Os serviços vieram um pouquinho mais fortes. A parte talvez de industriais surpreendeu negativamente. Tem asterisco nessa publicação? Olha, de uma forma geral, Gabriel, o que a gente tem visto foi uma sinalização mais bem comportada da inflação. Então, realmente foi uma surpresa, né? Principalmente os artigos de residência, um pouco ali em função de Black Friday, então eletrodomésticos, eletroeletrônicos com uma deflação, isso acabou ajudando o indicador, mas o que a gente tem visto, né, talvez até um pouco melhor do que a gente imaginava, é a inflação convergindo. Eu acho que essa melhor expectativa não muda o cenário ainda para o Banco Central começar o corte de juros em janeiro, isso porque o tom, né, do último comunicado e da ata, eles reforçam ainda que a Selic vai ficar alta por um período prolongado, então acho que a gente teria que ter visto um número muito melhor para que o cenário de corte viesse para janeiro. O cenário base continua ali, início do processo de corte de juros em março. Então, demora, né, ou talvez um pouco mais, mas o cenário ele é bastante claro que o próximo ano de corte de juros e inflação cedendo. E aí, por exemplo, quando a gente olha para alimentos, grande surpresa, talvez a melhor surpresa deste ano de 2025, foram vários meses de alimentos em queda, principalmente alimentação em domicílio, que não faz parte do setor de serviços, e a gente vê talvez movimentos mais claros de encarecimento para o consumidor final. O item, né, alimentação, ele realmente teve um período do ano muito mais crítico e de lá para cá ele vem cedendo. Muito disso é explicado pelo câmbio. Então, começamos o ano com um patamar de dólar muito mais próximo de 6,20, e aí esse fluxo para emergentes, de uma forma geral, de capital, fez com que o dólar no mundo caísse. E aqui não foi diferente. Então, esse patamar atual de câmbio, né, e é claro que ele tem impacto em toda a cadeia produtiva, então, né, desde fertilizantes até os produtos importados. Então, de uma forma geral, esse câmbio melhor acabou ajudando, né, diretamente a inflação e principalmente a inflação de alimentos. Como que entramos em 2026 em relação à política monetária? O Banco Central está muito duro, não dá pistas, não dá brecha. Com estes últimos dados de inflação e com este otimismo que você nos traz, é possível que nós tenhamos já cortes no começo do ano? Esse é o nosso cenário, Gabriel. O mercado está bem dividido quanto ao início, né, janeiro ou março. Depois dessa última comunicação, nós já imaginávamos uma flexibilidade no discurso, né, um tom um pouco mais dovish, não ainda sinalizando um corte de juros, mas tirando alguns trechos do comunicado que são muito duros. E como isso não aconteceu, a maior probabilidade ela foi para o mês de março.
Então, hoje, em torno de 70% do mercado acredita, né, que o início do corte de juros seja a partir de março. Nós acabamos mudando o nosso cenário também em função desse tom mais duro. Então, começando aí com 15% a Selic nos primeiros meses, a partir de março já é possível de começar esse corte de juros, e o Banco Central ele vai acompanhar os indicadores que serão divulgados até lá. Existe a possibilidade de ele começar, inclusive, com uma queda de 0,5 ponto percentual, a depender de como a economia evoluir daqui até lá. Possibilidades. O que faria com que o Banco Central adiasse um pouquinho mais esse corte de juros? Se a comunicação de janeiro repetir o formato da comunicação agora de dezembro, a gente pode esperar talvez até abril para este início de ciclo de descontos para a taxa básica? Este é um risco possível, tá, Gabriel? Em janeiro, a comunicação ela pode trazer essa sinalização, e eu concordo contigo. Se esses trechos mais duros, sinalizando que né, a política monetária ficará com taxa de juros elevadas por um período prolongado, o Banco Central ele sinaliza que não será, né, tão rapidamente feita essa mudança. E aí o mercado vai convergir para o início de corte de juros em abril. E acho que um ponto importante é que, independente de ele começar, né, em março ou abril, isso vai trazer a possibilidade, né, de o Banco Central baixar os juros de uma forma mais rápida. Então, eventualmente, começando em janeiro, ele poderia começar com 0,25. Começando em abril, talvez ele comece em um ritmo mais acelerado, o que vai ajudar na Selic terminal próxima de 12%. Esse é o nosso cenário. Então, independente de prolongar um pouco mais, né, ou março ou abril, a gente acredita que um patamar de juros para dezembro de 26, ele tem que estar mais próximo de 12%. O cenário de vocês é talvez 12%, 12,25%, como o meu Focus indica. O que vocês estão indicando de Selic ao final do ano que vem? Exatamente 12%, tá, Gabriel? Então, o nosso cenário hoje é início em março e terminando o ano em 12%. É claro que a gente tem que acompanhar de perto. Para a economia estar em 12 ou em 12,25 em dezembro, o impacto ele é muito pequeno. O que a gente tem visto hoje, né, de Selic a 15%, continuará impactando ainda os mercados, né, a economia de uma forma geral, para os próximos 6 meses. Toda vez que o Banco Central ele faz uma mudança nos juros, esse impacto ele não é imediato na economia, ele tem um delay, e geralmente ali em torno de 6 a 10 meses. Então, esse início, né, por isso que o nosso cenário é que ele poderia sim já começar esse processo de corte de juros, porque é bastante claro que a economia ela vem desacelerando, a inflação ela vem desacelerando. O único ponto de maior atenção aqui é o mercado de trabalho brasileiro, que ainda continua bastante forte. Então, esse é um ponto de atenção, mas todos os outros indicadores, já no nosso entendimento, seria para começar por baixar os juros. Perfeito. Consequências de uma frustração, Marcelo. Se o Banco Central chegar lá em janeiro com a comunicação ainda muito dura, o que você acredita, por exemplo, de efeitos para o mercado? Como que os ativos vão responder a essa comunicação mais hawkish de um Banco Central brasileiro? Certamente uma ressaca, tá, Gabriel? Então, bolsa sim pode sofrer, né, por ter juros mais elevados, curva de juros futuro pode continuar ainda pressionado, dólar a gente pode ter no dia ali, né, no início do dia seguinte, pós-comunicado, um dia de maior estresse, um dólar pressionado. Então, hoje, né, tudo indica que fique ali para março. Não sendo março, que é a maior probabilidade hoje, a gente deve ter um estresse um pouco maior. Agora, esse dólar deu uma repicada nos últimos dias, em especial no dia de ontem. A gente já está nos 5,60 ao que atingimos no dia de ontem. E hoje é 5,57, mas mesmo assim bastante apreciado em relação ao dólar que tínhamos há alguns dias atrás, de R$ 5,30. Só que é repique de final de ano, é sazonalidade, você enxerga algum reflexo para o ano que vem ou não é motivo para se preocupar? O câmbio certamente é um motivo de preocupação. Esse repique maior, né, do câmbio que vimos ontem, basicamente são dois motivos. O primeiro é que, naturalmente, em dezembro temos, né, uma remessa maior de dividendos para fora.
inclusive em função dessa nova legislação. Então, a gente, né, já aguardava uma saída e isso teve impacto nesses últimos dias. E, além disso, a questão política, né, isso sempre traz ali um peso maior ao câmbio de curto prazo, então traz um nível maior de instabilidade. Para o próximo ano, é um ano de eleições presidenciais. Naturalmente, é um ano de maior incerteza, e isso traz um nível de oscilação maior aos mercados também. O nosso cenário é que os países emergentes ainda continuarão recebendo um fluxo de capital importante, né, vindo aí principalmente dos Estados Unidos, o que deve manter, né, o dólar bem comportado ao longo do próximo ano. Então, apesar das oscilações, das notícias, em função dos ruídos de curto prazo, a gente acredita em um dólar muito próximo do que a gente tem visto hoje daqui a um ano. Então, o dólar deve estar próximo de 5,40 ou até 5,30 para o final do próximo ano. Perfeito. Marcelo Bolzan, sempre bem-vindo à nossa programação, estrategista de investimentos e sócio da The Hill Capital. Obrigado por nos ajudar a entender este cenário. Agradeço. Até uma próxima. Sempre um prazer, Gabriel. Desejo um ótimo dia de negócios a todos. Valeu, até.